Olá, pessoal, tudo bem? Quero, antes de mais nada, dar aqui as boas-vindas a todos os alunos do Instituto Bíblico Graça Irresistível. Vai ser um prazer, uma alegria muito grande, com toda certeza, caminhar com você durante essa jornada, durante esse período que estaremos estudando. O nosso módulo será o módulo de Antropologia Bíblica. E o nosso desejo, a nossa oração é que Deus abençoe grandemente as nossas, as nossas conclusões, de tal maneira que tudo que for falado venha de fato expressar a verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Então, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer, uma alegria. Eu quero me apresentar primeiramente, eu me chamo Ricardo. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora de Palmares Paulista já há 16 anos. Me formei no Seminário Presbiteriano Conservador. Na sequência, tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em plantação e revitalização de igrejas pelo Seminário de Campinas. Em seguida, fiz também o bacharel em letras, na área de letras, na FAFICA, que é a Faculdade de Catanduva, e atualmente estou concluindo o meu mestrado na área de estudos pastorais, especificamente na área de missões urbanas. E o meu trabalho final, a minha tese final, ela é na área da criação do homem à imagem e à semelhança de Deus. Então, eu serei o seu professor, eu espero ajudá-lo. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que no nosso grupo do Telegram você tem toda a liberdade para fazer sua pergunta, suas colocações, para que a gente possa discuti-las e assim, de fato, ter um aproveitamento melhor e maior na nossa jornada acadêmica. Bom, o propósito do nosso módulo, do nosso estudo durante esse semestre, melhor dizendo, é de fato ter uma percepção melhor, uma percepção mais profunda, mais realista a respeito do homem. E a grande verdade é que só tem um jeito de nós, de fato, construirmos um pensamento a respeito da natureza humana, e é, com certeza, olhando para as Escrituras Sagradas. Ao longo do tempo, como a gente vai ver, nenhuma filosofia, nenhum pensamento, nenhuma teoria conseguiu, a contento, de fato, explicar todas essas questões complexas que envolvem a natureza humana, exceto as Escrituras Sagradas, que são, de fato, a revelação de Deus para nós e que são úteis nesse propósito de fato, dar uma clareza, de lançar a luz sobre esse assunto tão importante, não apenas na questão do debate, da apologética, mas principalmente na questão de uma autocompreensão de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, ok? Então é isso. Primeiramente, sejam bem-vindos. Sou o pastor Ricardo e o nosso propósito é esse, de fato, ter uma compreensão melhor a respeito da natureza humana. Bom, eu quero começar o nosso módulo, o nosso estudo, fazendo algumas considerações introdutórias. E antes de mais nada, é importante que nós tenhamos claro na nossa mente que nós vivemos um processo de desconstrução. O que isso significa? Significa que no contexto cultural que nós vivemos e dentro de todas as influências do pensamento que é caracterizado pelo mundo pós-moderno, a grande verdade é que nós vivemos uma grande tentativa de desconstruir os pilares dos quais a sociedade foi construída. Isso explica por que as famílias são tão atacadas, né? O conceito tradicional de família é tão atacado, dizendo que essa é uma visão arcaica dos fatos, que um homem pode se casar com outro homem, uma mulher com outra mulher, um homem pode ter duas mulheres e vice-versa. Então, esse é o cenário, é o contexto que nós vivemos. É uma tentativa de desconstruir todos os alicerces que a sociedade foi construída
e como nós sabemos, todos os princípios judaico-cristãos, eles foram importantes e fundamentais para que a sociedade chegasse até aqui como nós a conhecemos. Esse é o cenário que nós vivemos e são essas batalhas que nós teremos que enfrentar na nossa jornada, vamos dizer assim. É importante nós termos claro na nossa mente que nós somos frutos de um planejamento eterno. Esse é um pressuposto básico, não apenas da teologia, mas do cristianismo, por assim dizer. Nós não somos frutos de uma mera coincidência, absolutamente. Na verdade, a estrutura humana, ela demonstra que nós somos frutos de um planejamento inteligente de alguém que transcende a nossa própria existência, da qual nós reconhecemos como sendo o grande Deus eterno. E com essas questões em mente, talvez a primeira pergunta que nós precisamos fazer é o que significa a palavra antropologia? Certamente já é do conhecimento de todos, mas basicamente significa anthropos, significa homem, ser humano, o gênero humano de uma maneira geral, tanto homem como mulher, embora a gente se refira ao homem na nossa linha de raciocínio, mas na verdade nós temos em mente que estamos nos referindo tanto ao homem quanto à mulher, porque a referência é o gênero humano, a natureza humana como um todo. E o logos, ou logia, é de onde vem a palavra conhecimento, linguagem, palavra e estudo. E então a tradução mais simplista do termo seria o estudo ou conhecimento do homem. E é isso que nós nos propomos a fazer, através da revelação bíblica, de fato, ter um estudo a respeito desse tema e saber o que a Escritura nos diz a respeito do assunto, ok? Bom, então a gente precisa entender também sobre a questão dos nossos pressupostos. Ninguém que construa uma linha de raciocínio em pressupostos errados conseguirá chegar a uma conclusão correta. É impossível. Por isso que nessa primeira parte da nossa matéria, a gente vai tentar trabalhar com a questão dos pressupostos. Porque, infelizmente, o que nós mais encontramos, assim, olhando para as igrejas e para o movimento cristão do século XXI, são pressupostos frágeis. E são pressupostos tão frágeis que, quando um jovem geralmente vai para a universidade, com muita facilidade, com muita rapidez, ele despreza o que ele aprendeu no contexto da igreja, no contexto cristão, e substitui esses pressupostos bíblicos por pressupostos de viés pagão, por assim dizer. Então, nós queremos construir uma linha de raciocínio em pressupostos corretos e tomando cuidado com os pressupostos errados, porque eles trarão consequências. Então, nesse sentido, nós vamos construir esse conhecimento e esses pressupostos a partir do que as Escrituras dizem, principalmente numa interpretação fundamentalmente reformada. Não basta apenas olhar para as Escrituras, mas a gente tem que ter uma linha hermenêutica dentro da questão de como nós olharemos para as Escrituras. Então, nós vamos, a partir das Escrituras, dentro de uma interpretação hermenêutica reformada, a própria palavra aí, na verdade, já é meio que sinônimo. Então, nós vamos entender como que o movimento reformado ele entende essa questão envolvendo o conhecimento e o estudo do homem. E aqui nós entramos numa outra pergunta igualmente importante. Será que nós podemos conhecer verdadeiramente o homem? De fato, se é possível ou não, nós vamos responder logo mais à frente. Mas o que podemos adiantar é que, de fato, essa é uma busca generalizada. Todos desejam ter um conhecimento melhor de si mesmo. Se explica porque as pessoas frequentam tanto os consultórios de terapia, porque elas acreditam que conversando com um especialista, vamos dizer assim,
da área da saúde mental, talvez essa pessoa possa ajudá-la a ter uma visão, um conhecimento melhor de si mesmo. Então, há várias tentativas dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, de explicar o que o homem ou como poder conhecê-lo de fato. E quando nós olhamos para a nossa própria estrutura humana, nós temos esse anseio, né, esse desejo, de fato, de nos conhecermos melhor dentro de uma linha de raciocínio que faça sentido. Não apenas como a gente aprende lá na escola, no ensino fundamental e médio, de que nós somos, de fato, frutos de uma evolução, eu quero usar a palavra correta, de um processo de evolução. Na verdade, nós queremos uma explicação que faça sentido e que nos dê uma explicação coerente e plausível, ok? Muito bem. Dentro do nosso módulo semestral, a gente vai trabalhar, então, com essas questões. A gente vai, então, partir do princípio da doutrina bíblica da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. E dentro dessa apresentação bíblica, nós vamos considerar os 4 estágios dessa imagem. Primeiro, o estágio original, que na verdade é uma referência. Na verdade, é uma referência a como o homem foi criado na sua função primordial, né? No caso, falando de Adão e Eva, como Deus os criou à sua imagem, como era a vida no jardim, quais eram as suas habilidades, em que sentido essa imagem se manifestava nas responsabilidades do homem, de cuidar do jardim, enfim, a visão bíblica e o relato de Gênesis de como o homem era antes da queda. O segundo estágio é a imagem desfigurada, que fala aí, na verdade, dos efeitos do pecado sobre a imagem de Deus no homem. É muito importante nós termos uma visão bíblica a respeito dessas questões, porque elas são fundamentais para que a gente possa entender por que nós somos como somos e por que agimos como agimos. A questão da imagem restaurada também, que é o processo de restauração operado por Cristo, operado através da obra de Cristo e por meio da obra do Espírito Santo, onde gradualmente nós vamos sendo restaurados à imagem de Cristo. É muito importante também, porque dentro dessa perspectiva, nós entenderemos a questão da santificação na vida do cristão. E, finalmente, para onde nós estamos caminhando, que é a imagem aperfeiçoada. Nesse sentido, a gente vai considerar como que Deus ele está trabalhando no processo histórico maior, de fato, onde todas as coisas vão convergir na honra e na glória de Deus, onde a sua grandeza será exposta a todos. E esse novo cenário da realidade, ela será marcada, de fato, pela perfeição ou pela imagem aperfeiçoada por Deus. E aí, sem interferência do pecado, e é muito gostoso a gente pensar sobre isso também, é maravilhoso, porque isso enche o nosso coração de esperança, de quando nós viveremos uma realidade onde o pecado não mais nos afetará e nem nos prejudicará, tá certo? Vamos considerar também a questão da visão tricotômica e dicotômica do homem, né? Então, há muitas pessoas que fazem uma divisão da natureza humana como sendo corpo, alma e espírito. Essa visão é conhecida como tricotomia. E tem a visão dicotômica, que, na verdade, faz a divisão do homem como sendo uma unidade, na verdade, formada pelo corpo e pela alma. E o espírito, na verdade, seria uma forma diferente de se referir à mesma coisa, seria um sinônimo, na verdade. Então, alma e espírito refere-se à mesma realidade invisível do homem, e a outra parte seria o corpo. Então, é uma unidade dividida em duas partes. Vamos considerar
sobre essas duas visões teológicas. Vamos considerar também sobre a questão de onde vem a alma humana, e aí nós temos também três visões teológicas a respeito dessa questão: os pré-existencialistas, o traducionismo e o criacionismo, e vamos considerar também a questão da livre agência e do livre-arbítrio, que também é um assunto importante dentro da antropologia bíblica, principalmente de linha reformada. Pois bem, tendo feito essas considerações introdutórias, então a gente vai entrar aqui na primeira parte das nossas considerações, que, como eu falei anteriormente, vai tratar das pressuposições. No caso, vamos começar pelas pressuposições falsas sobre a natureza humana. É evidente que muito mais importante do que conhecer as falsas pressuposições é conhecer as verdadeiras. Mas, por outro lado, é interessante a gente considerar as falsas também, porque elas elas têm uma contribuição para a gente entender como funciona essas linhas de raciocínio, e dentro de um debate apologético é importante a gente ter essa visão também de como as outras linhas, ou pelo menos as principais delas, olham e interpretam a natureza humana. Tem uma frase aí inicial do Francis Schaeffer, que você pode ler, é apenas para a gente ter aí uma frase reflexiva sobre a questão da verdadeira espiritualidade, interferindo e influenciando a realidade, mostrando aí a questão do senhorio de Cristo sobre todas as esferas da existência humana, tá certo? Muito bem. Antes de mais nada, dentro das falsas pressuposições a respeito da natureza humana, é importante a gente destacar o pensamento que acredita na neutralidade do homem. Então, essa visão ou essa linha de raciocínio, ela parte do princípio de que todo ser humano ele nasce numa condição de neutralidade em relação às percepções da vida, e, consequentemente, se a pessoa ela nasce neutra na sua percepção, então todas as influências da convivência social que vão influenciar e interferir no caráter e na vida humana, por assim dizer. Um dos grandes responsáveis por essa linha de raciocínio é o John Locke, que viveu aí no período de 1632 a 1704. Ele foi um filósofo teísta que afirmava basicamente que o ser humano, o homem, ao nascer é como uma folha em branco. E, nesse sentido, a mente é comparada a uma tábua rasa. Grande parte das linhas pedagógicas e das linhas literárias, elas partem desse pressuposto, de que o meio é que vai definir e interferir na formação do caráter humano.